gente. Continuando aqui com química, nós vamos ver agora como é o gráfico da passagem de estado físico de uma substância pura, certo? Vamos ter como exemplo aqui a água. Então, no caso aqui, nós temos o eixo vertical, é a temperatura, e no eixo horizontal é o tempo, é a medição do tempo. Então, de acordo com o tempo vai passando, a temperatura ela vai subindo. Então, no caso da água aqui, abaixo de 0 graus Celsius, a água está no estado sólido. Quando ela chega em 0 graus Celsius, ela é como se parasse ali e o tempo continuasse passando que ela começa a fundir aquele gelo. Ou seja, aquele gelo, ele começa a se derreter. Nesse espaço aqui, ó, nesse patamar aqui da fusão do gelo, existe gelo e líquido. Então, existe a água na forma de sólida e líquida ao mesmo tempo. Então, ela vai se liquidificar toda até chegar aqui. Quando ela chegou aqui, é porque ela já é toda líquida. Aí a temperatura começa a subir. Então, a temperatura só vai subir quando a água estiver toda líquida. Quando ela vai subindo até chegar em 100 graus Celsius. Então, até aqui ela é líquida. Quando chega em 100 graus Celsius, ela começa a vaporizar. No caso aqui, nesse patamar aqui de vaporização, nós temos a água líquida e o vapor, até chegar aqui. Quando chegar nesse aqui, que já for tudo vapor, a água começa, a temperatura começa a subir, e isso aqui passa a ser tudo vapor. Esse patamar aqui é chamado de ponto de ebulição, certo? Isso para a substância pura isso para a substância pura. Nós vamos ver também um exemplo quando nós temos uma mistura. É diferente, se você for observar, não há aquele patamar, não há o patamar da fusão do gelo nem da ebulição da água, certo? Por quê? Porque a substância ela é uma mistura, não é uma substância pura. Então, é porque nós temos uma mistura aqui de substâncias, certo? Então, o ponto de fusão e de ebulição, eles variam, porque vai depender do ponto de fusão e de ebulição de uma substância e da outra. Então, a gente não existe aquele patamar. Aqui nós temos aqui a temperatura subindo, também novamente, e o tempo passando. No tempo X, o ponto de fusão foi esse, aqui é sólido mais líquido, porque ainda existe coisa sólida aqui, líquida. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso, que não há aquele patamar, certo? Até chegar ao ponto de fusão. O ponto de fusão existe esse espaço aqui, ó, de tempo, que existe sólido e líquido, mas não reto. Quando chega aqui, aí começa, que é tudo líquido, quando chegar nesse ponto aqui, começa a ser líquido e gasoso, chegando ao ponto do totalmente gasoso. Então, é o que eu quero que vocês observem é isso, que não existe este patamar aqui, nem da fusão e nem da ebulição. Essa é a diferença do gráfico de uma substância pura para o gráfico de uma mistura comum, ok? Isso com aumento de temperatura. No próximo vídeo, nós vamos ver com a diminuição de temperatura. Até o próximo vídeo.